E o Everton Azeves está começando no Eco Business Center porque vim conhecer a clínica do Roberto Chianca, ele que é cirurgião plástico, e conversamos muito sobre procedimentos, sobre cirurgias plásticas e outros assuntos. Vejam aí. E aqui comigo ele, o cirurgião plástico Roberto Chianca. Roberto, que é daqui de João Pessoa, mas vai contar um pouquinho da trajetória dele, que foi, fora daqui. Conta um pouquinho desse início, da sua carreira, quero saber. Tudo bem, Everton? Primeiro, muito obrigado pelo convite de estar aqui e gravar essa entrevista com você. Eu sou Roberto Chianca, sou cirurgião plástico aqui em João Pessoa. Minha carreira tem 11 anos, Eu entrei na faculdade de medicina logo cedo, depois fiz minha residência de cirurgia geral, depois minha residência de cirurgia plástica no Rio de Janeiro, que durou 3 anos. Atualmente estou trabalhando aqui em João Pessoa, onde eu abri meu consultório e acredito que é isso mesmo. Veja só, você sempre quis ser cirurgião plástico em termos de médico, médico, lógico, mas a especialidade de cirurgião, como surgiu na sua vida? É interessante essa pergunta porque, conversando com alguns colegas, muitos deles decidem a especialidade no final da faculdade. E comigo foi diferente. Eu entrei na faculdade já focado na cirurgia plástica. Eu sempre acompanhei alguns reality shows, acompanhava alguns cirurgiões plásticos pela internet e já me identificava um pouco com a especialidade. Assim, eu queria ser cirurgião plástico, então eu foquei toda a minha graduação na cirurgia plástica, fazendo estágios, realizando alguns trabalhos, organizando eventos, tudo focado em cirurgia plástica, até chegar o ano de 2021, que foi o ano que eu me tornei cirurgião plástico. Certo. Aqui no Eco Business o espaço é novo, a gente está mostrando também algumas imagens, porque ficou um consultório lindo, maravilhoso mesmo, de muito bom gosto. Conta um pouquinho também dessa experiência de montar isso daqui, como foi essa concepção. Pronto, realmente ficou um consultório assim, bem elegante. Eu quis dar minha cara, minha personalidade ao ambiente. Eu contratei a arquiteta Anne Furtado, foi a arquiteta do projeto, ela é daqui de João Pessoa e ela soube assim, traduzir todos os meus pensamentos, todas as minhas ideias em cada espaço. Então, cada local do consultório, cada detalhe tem um pouco da minha história, da minha personalidade, dos meus gostos. Eu gosto muito de cirurgia plástica, mas também gosto muito de arte. Então, cada item de decoração foi pensado um pouco nos meus gostos em relação à arte. Então, foi tudo bem pensado, tudo meio planejado. A obra em si durou em torno de 5 meses e desde o mês de novembro a gente vem trabalhando aqui, atendendo várias pacientes, graças a Deus. Homens ou mulheres, quem andam procurando mais o Roberto Chianca? Pronto, o público da cirurgia plástica é misto, É um público que vem desde homens a mulheres, desde crianças a idosos. Existe sim cirurgia plástica para criança, não é estética, mas existem as cirurgias plásticas reparadoras. É até bom você perguntar isso para desmistificar um pouco a respeito do público. Quando o pessoal fala em cirurgia plástica, a gente pensa em quê? Mulheres de meia idade, acima dos 40 anos, querendo fazer cirurgias plásticas e estéticas. Mas cirurgia plástica é um mundo. Existe a cirurgia plástica estética, reparadora e reconstrutora. E isso abrange um público desde criança a idosos. No momento, claro que ainda o público majoritário é o público feminino, certo? Mas eu atendo também homens, em torno de 80% mulheres e 20% homens. O que é que cada um deles procura mais? O que é que a mulher hoje procura mais? O que é que o homem procura mais em termos de mudança? Vai depender muito da idade. A gente vê assim, se a gente separar pela idade e por sexo, cada grupo desse vai procurar mais um tipo de cirurgia. Por exemplo, mulheres com menos de 30 anos procuram mais cirurgia das mamas. Acima de 30 anos procuram mais cirurgias do abdômen, do contorno corporal. Acima dos 50 anos, aí já vão procurar cirurgias da face, que é o lift de face, até os pequenos procedimentos, que são os procedimentos de cosmetria, que eu também faço aqui no consultório. Já o público masculino,
abaixo dos 50 anos, a cirurgia mais realizada é a correção de ginecomastia, que é aquela mama feminina em homens, certo? Isso é bem comum aqui no consultório. Acima dos 50 anos, já procuram cirurgias de rejuvenescimento da face, como o lift de face. Certo? Então a gente consegue dividir os grupos dessa forma mesmo. Mas claro que isso daí é a maioria. Existem exceções. Existem mulheres com menos de 50 anos que podem procurar um rejuvenescimento da face. Eu até indico os procedimentos de cosmetria que sejam feitos precocemente. Por exemplo, a toxina botulínica, que antigamente o pessoal achava que era algo que se fazia só quando aparecia a ruga, a gente já está fazendo a toxina botulínica agora em rugas que são aquelas dinâmicas, justamente para prevenir que apareçam rugas definitivas na face. Bom, já estou aqui dando uma olhadinha na testa, porque já tem 34 já aparecendo algumas coisinhas aí. Ô Roberto, você também é membro, né, de uma importante instituição, né, do Brasil, que é qual mesmo? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É importante, quando todo paciente for procurar o cirurgião, que procure um cirurgião que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É uma sociedade importante, antiga, e que para entrar realmente é um clube seleto de cirurgiões. Para entrar existe uma dificuldade, existem provas para entrar, que são provas teóricas, práticas, que isso o cirurgião plástico precisa estudar muito para poder fazer parte. Então, todo cirurgião plástico que faz parte da sociedade pode confiar que ele precisou passar por uma série de testes assim, para ser membro da sociedade. E você falou que não foi fácil, né, de participar e principalmente de passar. Isso, realmente, é uma prova bem difícil, que precisa de muito tempo de estudo e, graças a Deus, deu certo. Recebi o resultado assim que eu saí da residência, então já virei membro e estou aí fazendo parte e participando dos eventos e sigo em frente. E nós viemos aqui para outro espaço da clínica do Roberto Chianca, a sala de procedimentos. E o Roberto, a gente falou anteriormente sobre a questão do envelhecimento e vamos detalhar mais um pouco sobre tanto os procedimentos mais invasivos e os também, né, os não invasivos. Você falou que a prevenção hoje é a melhor forma, não é isso? De ter um aspecto facial mais saudável. Isso, quanto mais cedo a gente inicia os cuidados com a aparência, melhor vai ser o processo de envelhecimento no futuro. Então a prevenção hoje em dia é tudo, né? Então o ideal é a gente começar os procedimentos depois dos 25 anos, já existe essa preocupação. Então eu separei aqui para vocês, nessa bandeja, alguns dos produtos de cosmiatria, que são os pequenos procedimentos que eu realizo aqui no consultório. Claro que vai chegar um momento que os procedimentos de cosmiatria vão ser um aliado, vão ser procedimentos secundários e vai ser indicado, sim, a cirurgia, que a gente chama de ritidoplastia, que é o lifting de face. Aqui eu trouxe alguns produtos, por exemplo, aqui na minha mão a gente tem a toxina botulínica, certo? A toxina botulínica é um produto que a gente utiliza no músculo para paralisar o músculo. Quando a gente paralisa o músculo, a gente não consegue ter aquelas linhas de expressão, que a gente chama de rugas dinâmicas. Então, a importância de a gente iniciar a toxina botulínica mais cedo é para prevenir que as rugas estáticas, que são aquelas que marcam definitivamente o seu rosto, não apareçam. Porque essas, elas não têm mais reversão. Elas, se elas ficarem... Tem? Tem sim. As rugas, elas podem ser divididas em leves, moderadas a profundas. Quando as rugas são leves a moderadas, a gente consegue reverter, a gente consegue melhorar o aspecto da ruga com os preenchedores. Os preenchedores, a gente utiliza o ácido hialurônico, certo? Que ele vem numa ampola, a gente aplica por baixo da ruga, amenizando essas rugas. Então, além de amenizar a ruga, o ácido hialurônico também tem função de preencher, de volumizar algumas regiões do corpo. Com o envelhecimento, algumas regiões, como a região malar, ela vai atrofiando. A musculatura, o tecido ósseo, ele vai diminuindo. Então, vai ficando mais fundo. E para repor volume, a gente utiliza o ácido hialurônico aqui, certo? Além do ácido hialurônico, outra substância que a gente pode utilizar para combater o envelhecimento são os bioestimuladores de colágeno, que eu tenho aqui dois, que é a hidroxapatita de cálcio e o ácido polilático. Os dois são os mais utilizados aqui no consultório. A gente coloca o produto por baixo da pele
e esse produto vai começar a estimular a produção de colágeno no local que foi aplicado. A gente pode utilizar tanto na face como no corpo. Então, esses produtos aqui também é o ideal que seja utilizado depois dos 40 anos. A gente já começa a fazer as sessões com bioestímulo de colágeno. E no corpo, quais partes podem ser utilizadas mais comumente? Pronto, o ácido polilático, ele é muito utilizado na região glútea, certo? Além de volumizar a região, ele melhora as celulites, né, que as mulheres falam. Então, pode ser utilizado de forma corporal. Já o Radiesse, que ele é a hidroxapatita de cálcio, ele é muito utilizado nas mãos. O produto é utilizado para rejuvenescer. Com o tempo, a mão do ser humano ele vai ficando mais fininho, a pele do dorso da mão. Vai aparecendo mais os vasos, as veias, e ele vai aparecendo mais as estruturas profundas do dorso da mão. Então, a gente colocando a hidroxapatita de cálcio por baixo da pele, essa pele vai ficando um pouco mais grossa e vai diminuindo os efeitos do envelhecimento do dorso da mão. Poxa, eu vou olhar aqui minha mão para ver, tá mais ou menos, né? Vamos lá. Ô Roberto, e quando as intervenções elas tendem a ter mais frequência, vamos dizer assim, as pessoas elas procuram coisas exageradas também. Quando elas chegam até você, estou precisando fazer tal procedimento, mas eu quero de um jeito, e você tem que ter uma certa um certo controle para que isso não lógico, tenha o seu nome de forma inapropriada, né, no sentido de que o seu nome está em jogo, e tentar deixar aquela paciente satisfeita. Isso é algo que eu venho falando muito em rede social a respeito de resultados exagerados. Eu sempre falo, sempre defendo a não padronização dos procedimentos, sempre defendo a naturalidade dos procedimentos. Então termina que o que você fala, o que você defende, reflete um pouco no seu público. Aqui no meu consultório, eu tendo a atender pacientes que não gostam de resultados tão artificiais, certo? Então eu defendo tanto no meu Instagram, sempre eu falo sobre isso, que eu gosto de resultados naturais. Então sempre chegam pacientes para mim querendo resultados naturais. Claro que um ou outro vem com a ideia de uma amiga que colocou uma prótese mamária muito volumosa e querer daquela forma, mas eu sempre oriento o que é correto. Eu acho que o bonito hoje em dia não é mais aquela padronização, todo mundo igual. O que é bonito hoje em dia é você se sentir bem consigo mesmo, claro, mas também valorizar todos os seus traços étnicos, os seus traços que dão a sua personalidade, dão a sua beleza. É a gente melhorar a beleza que cada um já tem. Particularmente, qual a cirurgia que você mais gosta de fazer e qual o foco que você tem no seu trabalho? Qual a parte do corpo que você acha, eu vou ser conhecido por conta dela? Pronto, essa pergunta que você me fez é importante porque eu gosto de cirurgia plástica e estética de maneira geral. Mas se você me pediu para pontuar alguns procedimentos que eu gosto de fazer, eu vou pontuar 5. O primeiro é mamoplastia de aumento. Eu gosto de realizar a prótese mamária, eu acho que é um procedimento que fica bonito, as pacientes têm uma taxa de satisfação enorme, que é a inclusão da prótese mamária. O segundo são as cirurgias da face. Aí tem o lifting de face e a rinoplastia. O lifting de face, claro, uma das minhas paixões. Realmente, as pacientes mudam muito a fisionomia, rejuvenescem muito. Então, assim, eu apresento bons resultados e índices de satisfações, assim, altíssimas. Então, eu falei da mamoplastia de aumento, lifting de face, tem a rinoplastia e tem a cirurgia íntima também, que é a ninfoplastia, que é um procedimento que está em alta no momento, as pacientes estão procurando. Era um procedimento que há 5 anos ninguém falava sobre, mas a gente já vem falando que existe tratamento para rejuvenescimento e melhor estética da região íntima. E o quinto procedimento são os procedimentos corporais, como a abdominoplastia, certo? A lipoaspiração. Então são esses os que eu mais gosto de realizar. E claro, também tem os procedimentos minimamente invasivos que eu faço muito aqui no meu consultório médico. Tem alguma cirurgia difícil de fazer que você considera mais desafiadora? Pronto, toda cirurgia plástica é difícil, né? Não existe nada fácil, senão existiriam aí vários cirurgiões plásticos fazendo. O importante é ficar atento aos detalhes, é ser detalhista, porque toda cirurgia plástica precisa de uma atenção, precisa a gente
fazer com bastante cuidado, com bastante cautela. O paciente que vai fazer cirurgia plástica, ele deve estar saudável. Então, sempre que for fazer uma cirurgia plástica, a gente tem que pedir uma bateria de exames para saber se ele tem condições de saúde para realizar o procedimento. Mas, assim, de modo geral, as cirurgias plásticas da face precisam de um cuidado mais acentuado do que outros procedimentos. No dia da cirurgia, todo um processo. Como é que você fica no dia? Qual é o seu momento de preparação? Como funciona? Você só faz uma por dia, geralmente? Geralmente eu faço uma cirurgia por dia, porque eu me dedico totalmente a essa cirurgia. Eu tenho que acordar com calma, eu marco a cirurgia, é um preparo mental, né? Um preparo físico. As cirurgias plásticas, a depender do procedimento, são cirurgias longas, então eu tenho que fazer uma refeição, tenho que comer bem, né? Tenho que montar um café da manhã bem preparado, porque são cirurgias de 5, 6 horas, que a gente fica ali em pé. É preciso ter bastante concentração, bastante cuidado, porque se você tiver no dia bom, isso vai passar para a cirurgia, né? Então a cirurgia vai ficar uma cirurgia excelente. Se você tiver num dia mais ou menos, às vezes eu prefiro nem operar esse dia. A gente já está chegando aqui ao final e eu quero saber do Roberto Chianca o que é que ele pretende para o futuro. Essa clínica, né, tá de parabéns, né, o seu empreendedorismo, a sua forma tão segura de passar todas as informações. Eu sei que a avó Evelyn César, minha amiga do coração, tá muito orgulhosa do neto, ela fala para lá, fala para cá. Sua mãe também é uma pessoa maravilhosa, né, que tá aqui com você também, não é isso? Que é fonoaudióloga. E o que é que você pretende para o futuro? Quais as suas perspectivas no seu trabalho? Pronto, eu pretendo no futuro que eu esteja operando cada dia mais, que as pacientes me procurem pelo cirurgião, né? Por mim, por gostar do meu trabalho, por apreciar, por indicações. Eu pretendo utilizar esse espaço que eu preparei com todo carinho para as minhas pacientes e que cada dia mais eu consiga operar e fazer as pacientes mais felizes. Agradeço demais o convite e os elogios que você fez ao meu trabalho, ao consultório. Espero que você retorne mais uma vez, tanto para entrevista como paciente também, se você quiser, estou às ordens. Quem sabe, eu já tenho um nariz aqui que eu tenho que tentar fazer, eu não sei, eu acho que eu talvez vá confiar o meu nariz ao Roberto. Muito obrigado pela sua atenção. E a gente fica por aqui. Próxima semana tem mais vídeo aqui no Everton nas redes. Tchau, tchau.